Deixa eu perguntar uma parada para vocês que a gente vai debater aqui nesse vídeo. E a gente fica criticando bastante, né, a postura do Hugo Moura, naquela entrada, aquela expulsão contra o Galo. A gente criticou bastante, né, a postura do David contra o Bahia. E aí me parece que os torcedores do Colo-Colo estão revoltados com o Alan Saldívia. Me parece que esse jogador está tendo uma postura deselegante, podemos colocar dessa forma lá no Colo-Colo. Você gostaria de ter um jogador com esse tipo de postura no Vasco? Já que a gente critica quem está aqui nesse momento, interessante, né? A gente vai debater sobre isso. Eu separei aqui algumas mensagens, né, de torcedores do Colo-Colo, porque o Colo-Colo mais uma vez recusou a proposta do Vasco. Além disso, tem uma resenha aqui sobre o Piton, valores, a proposta do Besiktas, e parece que o Besiktas entrou em contato com o Souza, né, para ter informações do Piton. Vamos falar um pouco também sobre o Lucas Oliveira, que arrumou o Mirassol para jogar. Olha só, família, vai jogar a Libertadores. Destacar aqui também que tem o Vasco vai encarar um volante que passou pelo nosso Vascão, né, que acertou também com o Mirassol. Vou até fazer a pergunta para vocês, né? Gostaria de ver aqui esse pitbull com a camisa do Vascão e muito mais, família vascaína. Chega aí que nesse domingão tem resenha. No momento que estou gravando esse vídeo, 3h20 da tarde, boa tarde, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Antes, deixa eu te perguntar, é amanhã? Que isso, Thiagão? É amanhã que você vai colocar as promessas em prática? Segunda-feira? Thiagão, vou entrar na academia, vou parar com o suco amarelo, vou treinar, vou correr, vou caminhar, vou andar de bicicleta, vou preparar com o meu coração que 2026 promete. Gente, é família, eu me preocupo com vocês, né? Thiagão tá aqui ficando papudo de novo. Amanhã, família, esquece. Amanhã dieta, treino sério, esquece, né? Não, que isso, estou indo para um caminho que não tá ficando legal, família, né? Já vou ficar careca, imagina, né? Pançudo e papudo. E o coração daquele jeito também que, né? Refrigerante, besteira, fritura, suco amarelo, opa, cuidem. Mas chega aí que tem muita resenha, família vascaína. Deixa eu falar com vocês antes, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Tiagão, eu tô chegando por aqui agora e é assim mesmo? É o pique aqui, 22, né? 22. E pra quem, família do céu, 22 também é muito engraçado. Tem gente que acha que isso é política. Que eu falo aqui, gente, mais uma vez, 22 aqui no Rio de Janeiro é maluco, é louco de pedra, não é bom da cabeça, bate biela, entendeu? Não tem nada a ver com política não, é Lloyd Augusto, é isso. É assim que a gente inicia aqui os vídeos no Vasco em família, nessa pegada aí 22, Lloyd Augusto. Mas vamos lá, papo sério agora, tá na tela pra vocês, mudança. O zagueiro Lucas Oliveira não vai para o Ceará como estava sendo divulgado anteriormente. O defensor acertou com o Mirassol. Ele rescindiu o contrato com o Vasco e viaja neste domingo para a cidade paulista para fazer exames e assinar contrato com o Mirassol. Informação do GE. Família, eu cansei de falar aqui com vocês, e claro, durante esse ano, né, que passou aí, 2025, quantas vezes a gente ouviu, né? Olha o Mirassol, porque o Vasco não consegue fazer como o Mirassol, olha a gestão do Mirassol, olha as contratações do Mirassol. Eu cansei de falar aqui com vocês que o Mirassol não pode ser exemplo para o Vasco, não dá para ser. Assim como o Fortaleza. A gente cansou aqui de debater sobre o Fortaleza. Como é que o Fortaleza consegue brigar lá, né? Foi mais para Libertadores, ficou no G4 em algumas ocasiões, mais do que o Vasco, né, recentemente, e agora caiu. E o Mirassol não pode ser exemplo. Não pode. As contratações que o Mirassol vem fazendo pode dar certo lá? Pode. O Lucas Oliveira pode render com a camisa do Mirassol? Pode. Porque jogar no Vasco é diferente. É muito diferente. Não tem essa comparação. Então você vê, né? Até vi uma entrevista do presidente do Mirassol falando sobre o Danielzinho, né? Que acertou com o São Paulo. Que o jogador ele queria um contrato de 3 anos. Eu acho que é isso. Só que o presidente falou com ele, cara, não posso fazer isso. Porque se acontecer alguma coisa errada com o Mirassol nessa temporada, por exemplo, o Mirassol cair para a segunda divisão, eu não vou conseguir honrar com você. Eu não posso definir o seu salário, 400, 500 mil por 3 anos,
se eu não vou conseguir, né, se caso o Mirassol cair, e os próximos 2 anos de contrato, como é que eu vou fazer contigo? Eu não vou honrar, e isso eu não vou fazer com o Mirassol. Então as contratações do Mirassol, família, é dentro das condições do clube. Isso deu muito certo no ano passado. Vamos ver esse ano, né? O trabalho do Rafael Guanais também, acho que a questão do calendário também foi importante, o Mirassol focou ali, né, no campeonato brasileiro. Mas é isso, né? Saiu ali alguns jogadores, saiu um zagueiro que foi titular absoluto, que o Fluci acertou, e eles estão aí contratando, né? Contrataram o William Carvalho, que jogou até bem no Ceará, e tá pegando o Lucas Oliveira na ideia de compor elenco, imagino eu, né? Já que o Mirassol vai estar em várias competições, né? Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, né? Falei todas, é isso aí, família, mas não pode ser exemplo pra gente. E tá aqui, o primeiro adversário, né, do Vasco no Brasileiro, que é o Mirassol, anunciou a contratação do volante Yuri Lara, que é vascaíno, né, família? Inclusive, naquela ocasião que ele acertou com o Vasco, em 2021 ele foi muito bem, né, pelo CSA, me corrijam aí se eu estiver errado, e ele, né, teve a possibilidade de até jogar em clubes da Série A, mas ele queria realizar o sonho dele de jogar no Vasco e acabou acertando com o Vasco. Foi até aquela época que o Carlos Brasil falou que os torcedores do Vasco, eles tinham que agradecer, a gente tinha que agradecer os jogadores que estavam acertando com o Vasco pela condição do Vasco naquele ano, né, de 2022. Gestão Salgado, né, que vendeu o Vasco depois. Família, assim, eu tenho uma visão sobre o Yuri Lara, e com certeza esse debate já rolou lá no grupo de membros, rolou aí nos seus grupos, né, com seus amigos, familiares vascaínos. Pô, o Yuri Lara não tinha vaga no Vasco? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Acho que o Yuri é um jogador, não é um pitbull, mas, por exemplo, ele não tem a saúde do Barros, ele não tem a força do Barros. Então é aquilo que eu falo com vocês. A gente tem que ver todo jogador, né, a gente vai analisar individualmente, mas a gente tem que entender o encaixe desse jogador no elenco do Vasco. E a gente sabe que o nosso time tem uma capacidade física precária, principalmente quando joga alguns jogadores juntos. E aí você olha pro Yuri Lara, eu não sei como é que ele tá, né? Ele tá há 3 anos no futebol japonês, né? E acho que volta aqui no Mirassol uma grande oportunidade, né, para ele, porque, como eu disse, vai disputar várias competições. Assim, vascaíno, honrou a camisa, foi um cara que passou por uma situação, né, em 2022, que mandou o Maurício Souza, né, embora, porque o Maurício Souza conseguiu a proeza de barrar o Yuri Lara e botar o Zé Gabriel naquele jogo contra o Vila Nova que o Vasco fez o favor de perder, e aí o Maurício Souza é mandado embora. Honrou a camisa do Vasco, mas eu acho que, né, para disputar uma Série A é diferente, família vascaína. Mas eu estou preparado para levar porrada de vocês agora. Que é isso, Tiagão? Porque eu estava vendo essa postagem aqui em algumas páginas, né, que cobrem o mercado da bola, de transferências e tudo mais, e eu vi o Paparazzo também destacando essa informação aqui que me parece que é da UOL Sports, que é sobre o volante Alan, né, do Flamengo. Fluminense, São Paulo e Bahia, né, estão interessados nesse jogador. Aqui está um jogador, família, que eu gostaria de ver no Vasco. Eu já falei aqui uma outra vez desse atleta e eu levei muita porrada. Ele é muito ruim, ele é muito fraco, ele é isso, ele é aquilo. Cara, eu não acho. Eu acho que ele jogou muito bem com o Jair, até no Galo, né? Uma dupla de cabeça de área ali que varreram, né, o Brasil na ocasião, ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil, e ele performando em alto nível. Realmente, depois que ele acertou aqui com o nosso rival, ele não conseguiu jogar bem, lesões e tudo mais, mas é um jogador ainda de 28 anos, cara, e se estiver bem fisicamente, eu gostaria de ver ele no Vasco. Você pode até discordar de mim, me humilhar, me dar porrada aí nos comentários, mas você tá vendo aqui, Fluminense, Bahia e São Paulo estão interessados nesse jogador. Entendo que não teve assim uma identificação com eles, né? Porque não conseguiu render, não conseguiu jogar, nunca falou graça, que eu tenha visto assim. Como eu disse, então eu gostaria de ver esse atleta. Acho que é uma negociação difícil, que ele tem contrato e tudo mais. Acho difícil eles emprestarem algum jogador. O salário deve ser muito alto, mas, cara, é um jogador que, bem fisicamente, traz uma saúde e uma qualidade para o meio campo do Vasco que eu gostaria de ver, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa informação aqui do Vene Casagrande sobre o Piton. Né? Recentemente a gente destacou aqui uma informação de uma página, de um site lá da Turquia. Família, parece ser verdade, né? Porque agora está chegando aqui no Brasil essas informações. Tá na tela para vocês, ó. Dirigentes do Besiktas da Turquia entraram em contato com o Souza para buscar informações de Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco. O ex-volante foi companheiro de Piton no Vasco, jogou por várias temporadas no futebol turco e tem bom relacionamento com o Besiktas. Vale mencionar que Souza não está trabalhando como empresário.
nesse interesse do Besiktas em Piton. Ele apenas foi consultado e passou informações e referências do atleta aos dirigentes da equipe. No Vasco, a informação é que estão cientes do interesse do Besiktas em Lucas Piton, mas ainda sem proposta oficial. O representante oficial do jogador também garante que até o momento não teve oferta do clube turco, mas que em outras janelas fizeram contatos também. E está aqui uma informação até que o Átila destacou, essa que vem de lá, né, que o Vasco teria pedido 7,5 milhões de euros e a proposta do Besiktas gira em torno de 5 a 6 milhões de euros, família vascaína. Já debati isso aqui com vocês, né, sobre o Piton, e não é de hoje, não é desse ano, não é por essa possibilidade. Isso é desde o ano passado e vocês sabem. Lembra que eu falei com vocês aqui? E eu entendo que muita gente concordou comigo, que eu falei exatamente isso. Mesmo o Vasco ganhando a Copa do Brasil, o Vasco precisa de uma reformulação no elenco, porque ficou muito feio o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Ficou muito estranho, né? É aquilo. A gente performou em 12 jogos, perdeu um. O Vasco não tem nível, não tem futebol para isso. Não vou falar nada com vocês. Agora, para construir o que só o Sport construiu, aí não. Aí não. Só o Sport teve 5 ou mais derrotas, eu acho que foi 7 derrotas consecutivas. Nem Juventude, nem Ceará, nem Vitória, nenhum outro time conseguiu isso, a não ser o Vasco. 5 derrotas consecutivas. Eu não sei o que aconteceu, se foi postura, se foi birra com o Diniz, não sei o que aconteceu, mas por esse motivo, na minha opinião, o Vasco, mesmo, né, ganhando a Copa do Brasil, a reformulação, ela era bem importante. É importante, né? Quero dizer, estou falando da visão da conversa que eu tive com vocês ainda em 2025, né? Eu estava até vendo aqui os comentários de vocês, e aí um amigo comentou: poxa, Thiagão, eu discordo de você, eu acho que a saída do Piton, ela pode prejudicar o Vasco, porque é muito difícil, né? Você achar bons laterais. E o Piton é um cara que marca muito mal, né? A gente viu o Piton nessa temporada de 2025, ali no início com o Carille, sofrer muito, tem bola aérea, bola nas costas dele, mas é um cara que entrega na frente. E é um cara que, assim, ficou marcado, eu não esqueço, porque o que ele fez com 8 minutos de jogo lá contra o Del Valle é covardia, né, família? Ele conseguiu ser expulso numa decisão, né, playoff ainda, mais uma decisão com 8 minutos. O Piton, ele eliminou o Vasco da Sul-Americana. Sozinho, ele conseguiu isso. Mas não, eu tenho gratidão pelo Piton. Cansei de falar aqui com vocês que foi importante em 23. Em 24, se tornou um protagonista, né? Era um dos pilares que eu sempre citei aqui com vocês, Jardim, Piton e Verratti. Mas eu acho que o Vasco precisa de uma mudança, tá? Precisa de alguma mudança. E quero dizer um jogador, com jogadores, tá? Jogadores que nesse período foram titulares, que é o Piton, que é o Verratti, né? O próprio Hugo Moura, né? Entre outros jogadores, né? Caminharem aí a vida deles em outros lugares, para que a gente possa tentar achar outras alternativas. Essa é a minha visão. E aqui, falando de valores, o Vasco está pedindo, né, 7,5 milhões de euros. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, família vascaína. Eu sou sim, tá? Eu sou a favor da saída do Piton. Eu quero ver uma outra referência, o Vasco testando, ou, né, dando oportunidades para o Leandrinho, ou tentando buscar no mercado um novo atleta. Eu quero ver um Vasco ali pelo lado esquerdo com outro jogador. É aquilo que eu falei, um outro argumento que eu utilizei aqui, é que pode, assim, boa parte da torcida entender que naqueles confrontos contra Fluminense e Corinthians, a melhor opção era o Pumita, improvisado. Não pode, né? Não pode. Então você pode até não ir com a minha cara inchada nesse momento, mas já que você defendeu o Pumita como lateral esquerdo, né, nesses jogos, você vai concordar comigo que a saída do Piton, colocando um recurso no Vasco, é interessante sim, família vascaína. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente falar sobre o Alan Saldívia. Família, tá aqui, ó, tá na tela para vocês. Fernando Diniz é o principal defensor da contratação de Alan Saldívia. Quem acompanhou o nosso vídeo de mais cedo, que eu coloquei aqui o scout, o Felipe, e ele falou exatamente isso, né? Ele falou: eu não tenho essa informação de bastidores, mas eu aposto que essa contratação é um pedido do Diniz, porque o Diniz enfrentou ele, né, pela Libertadores, e é um zagueiro, e ele foi falando das características, né, do Saldívia, tem boa saída, conduz bem a bola, tem bom passe, tudo mais, é a cara do Fernando Diniz. Mas deixa eu destacar aqui com vocês essa apuração do Vene Casagrande, dizendo que o Colo-Colo rejeitou a segunda proposta do Vasco. O Colo-Colo rejeitou a segunda oferta do Vasco pelo zagueiro Alan Saldívia, mas o Cruz Maltino não desistiu e mantém a negociação ativa, apostando na vontade do uruguaio de 23 anos.
O Vasco iniciou as tratativas com o Colo-Colo na sexta-feira, dia 26 de dezembro. Ofereceram um empréstimo com opção de compra obrigatória, mas com pagamento parcelado de 50% do valor. O Colo-Colo rejeitou. Dias depois, o Vasco melhorou as condições de pagamento e formalizou uma nova oferta do Colo-Colo, que demorou alguns dias para responder. E quando retornou nas últimas horas, disse não. E avisaram que só querem uma operação com venda direta, o que neste momento não é a intenção do Vasco. Alan Saldívia gostou do projeto apresentado pelo Vasco e já disse para a negociação ser concluída por empréstimo com obrigação de compra através de metas, modelo que o Vasco vem adotando nas últimas contratações. Família, recentemente a gente destacou aqui uma informação do Flávio Dias, do Chiliquento Dias, né, dizendo que o Vasco estava praticamente acertado, né, com o Johan Rojas e com o Alan Saldívia. E o Vasco estava aguardando os dois aqui no Rio de Janeiro aí nos próximos dias. Família, vocês sabem que eu tenho aqui as minhas restrições com o Chiliquento, mas nem acho que é uma informação furada, tá? Não acho. Até porque se você observar assim o que vem acontecendo e o que eu vou te mostrar aqui com alguns jogadores, com alguns torcedores do Colo-Colo, deve ser bem por aí, né? O Vasco melhora, né, a proposta, tem a vontade do jogador de jogar aqui no Vasco, de acertar com o Vasco. Então, basicamente, de repente, ali um empresário, né, pessoas que estão envolvidas nesse negócio, passaram a informação pro Flávio Dias. Flávio, vai acertar porque o Colo-Colo, o jogador está fazendo pressão, desde a última janela que o Vasco vem tentando, assim como outros clubes, e o Colo-Colo vem segurando, né? Agora não vai dar, porque melhorou as condições e tudo mais, mas o Colo-Colo rejeitou mais uma vez. E aí entra, família, essa questão aqui, tá? Deixa eu colocar para vocês, eu estava vendo essas postagens aqui do CRVG News BR, destacando alguns torcedores do Colo-Colo falando sobre esse jogador. Olha só, o cara quer sair há 1 ano, só faz festa e vive estragando tudo em campo. Estou farto de forçar jogadores a irem embora. Já li umas 20 vezes que ele precisa ficar para voltar ao auge, e a cada vez ele joga pior. Não sei por que eles são tão apegados a esse vilão, se ele nem era tão extraordinário assim no seu auge. E a última aqui que eu separei, ó, é melhor vendê-lo, não adianta ter um jogador que não está comprometido com o clube. Tá aí, família vascaína. Claro que eu não vou tirar isso aqui como uma verdade e tudo mais, porque a gente sabe, né, acontece isso aqui, né, entre nós, cada um tem uma visão, cada um tem uma opinião, de repente é esse olhar que eles têm, que o jogador não entrega, que o jogador quer sair, que o jogador vive machucado, e de repente não é isso, ou é isso, não sei, a gente não pode cravar nada nesse sentido. Agora, se for verdade, família, isso me preocupa, né? Não é a postura que um jogador deve ter. Eu não sei lá no Chile, né? Mas aqui, principalmente no Vasco, né? E dependendo do jogador, cara, o Vasco paga bem, mano. O Vasco paga bem, paga em dia. Então esse tipo de postura me incomoda, sabe? A sequência que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro, os lances ali do Hugo Moura, do David, isso não existe, cara. Isso não existe. Ser expulso, né, faz parte do jogo. De repente ali o adversário dá um tapa e você vem, acha que vai dar e pega, mas a maneira que o Hugo Moura foi expulso e que o David, pela segunda vez num jogo contra o Bahia, família, não tem cabimento um negócio desse. Então, jogadores que não têm comprometimento com a instituição, que, poxa, com toda a dificuldade do mundo, que eu aposto que não é fácil, né, honrar com esses compromissos, valores altos, né, eles têm esse tipo de atitude, isso me incomoda um pouco. Eu não sei porque eu não posso falar, não vivo o dia a dia, né, do Colo-Colo e nem acompanho o Saldívia e nem o futebol chileno. Mas tá aí, né, o que a gente precisa entender é que o Vasco não desistiu da negociação. Acredito que isso vai acabar acontecendo, porque me parece que o jogador está forçando, né, a saída, e não adianta você manter um atleta que não está focado. É muito melhor você emprestar e dentro desse 1 ano torcer para que ele possa, né, se valorizar, jogar, atuar, e aí o Vasco comprar, ou, né, um clube da Europa, ou dos Estados Unidos, que seja, da Arábia Saudita, comprar esse jogador, e o Colo-Colo, né, vai ter ali o seu recurso, o seu papel colorido. E tecnicamente falando, né, família, eu coloquei no vídeo de mais cedo, né, o Felipe do Futebol Sem Clichê falando um pouco desse jogador. Me incomodou um pouco, assim, as características, né, bem parecidas com os zagueiros que a gente tem, com esse, tá, Robert Renan, mais um jogador que tem a dificuldade no contato, no embate físico, é um jogador que vai ter que se adaptar, né, ao futebol brasileiro, porque joga numa liga bem inferior. Segundo ele também tem uma dificuldade de bola aérea, então isso me preocupou um pouco, né? Eu acho que o Vasco realmente tem que também ter no elenco um zagueiro pelo menos com essa condição, cara, claro, um zagueiro bom, né?
brucutu, um Fábio Braz da vida, um Jorge Luiz da vida, não. Mas um jogador com essa capacidade física, né, desse confronto, eu acho importante ter no elenco. Até porque, família, eu acho que o Vasco já está se resolvendo em relação ao Cuesta, né? Foi informação do canal Atenção Vascaínos, que vai pagar mais um valor para estender o contrato dele até o final do ano, mas a situação do Robert Renan me parece que, né, ainda não foi resolvida. É um zagueiro que vai ficar até o meio do ano, é isso? E o valor de compra é muito alto, né? Muito alto. Então vamos ver. O primeiro reforço o Vasco ainda não anunciou, mas está tudo certo, segundo o Venê, segundo o César Luiz Melo, que é o Johan Rojas, né? Tava vendo alguns lances dele jogando ainda no futebol da Colômbia, tá habilidoso, mano, muito habilidoso. Ele não vem de um bom momento, mas sabe rabiscar e bate bem na bola. Vamos torcer para que ele possa, né, nos ajudar, família. E as outras negociações, vamos aguardar, né? Tenho certeza que nos próximos dias aí o Vasco deve acertar com vários, né, jogadores, porque a gente precisa o mais rápido possível. O Campeonato Brasileiro tá logo ali e não começa mole não, é contra o Mirassol. Fui!